Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. Academia Cross Experience. Treinamento funcional. Resultados rápidos focados no emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Treinamentos dinâmicos e divertidos que fogem da monotonia das academias tradicionais. E o melhor, 100% adaptáveis para receber até quem nunca treinou. Quem faz o treino que funciona realmente se apaixona. Conheça a Cross Experience. Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1920, próximo ao Lavras Shopping. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Quer uma dica na hora de abastecer? Auto Posto Marçal, o lugar certo para você que exige bons preços, combustíveis e produtos de qualidade, além daquele atendimento diferenciado. 2 unidades em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, no bairro Chacrinha, e na Avenida Vaz Monteiro, na zona norte da cidade. Auto Posto Marçal, também em Ribeirão Vermelho, no bairro Ranchação. Gente nossa servindo nossa gente com combustíveis de qualidade e confiabilidade. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do seu Esporte em Foco, aquela resenha bacana sobre futebol brasileiro e também, internacional. Comigo nesse que já é o 8º episódio desse ano. Parece que foi ontem, meu grande amigo Rafael Mendonça. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo aquela história muito bonita na internet brasileira. Rafa, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você. Fala, Gabriel. Um abraço para você e para todos que nos acompanham. A gente vai chegando, vai acumulando episódios, temas sempre muito bacanas. E hoje é aquele episódio para a gente não deixar ninguém de fora de uma lista, Porque já tivemos um tema parecido recentemente, não deu para englobar todo mundo, até porque senão ficaríamos por horas falando. Então, já faço aí as honras para que você
apresente a pauta do dia. A pauta do dia hoje, Rafa, que serão os estádios, né? Aquilo que a gente já tinha começado lá atrás, nos primeiros episódios, os estádios mais emblemáticos culturalmente em relação à sua importância, porque a ideia é pegar todas as regiões do Brasil. Os 3 principais estádios elencados por nós aqui vão ser esses finalistas para a gente pegar os principais palcos do futebol brasileiro. No último vídeo fizemos com os estádios do Sudeste, né? E ficaram aí nas 3 primeiras posições como lendários o estádio do Maracanã, o Mineirão e o Morumbis. E agora vamos para o sul do Brasil, que tem muita coisa interessante, né, Rafa? O sul do Brasil que reserva aí grandes rivalidades, grandes equipes, uma vasta história para esse futebol brasileiro, né, Rafael? Com certeza, e eu acho que a gente vai ter uma polêmica legal, porque no sul do Brasil a gente vai encontrar uma mescla de estádios que passaram por reformas e estádios que foram modernizados, mas não perderam a identidade, estádios que ainda mantêm uma característica de algum tempo e que ainda estão na ativa. Então, acho que vai variar de opinião dependendo do quão saudosista a pessoa for ao se deparar com essa lista. Exatamente. É muita coisa bacana, muita coisa boa, mas só para não perder aqui a viagem, Rafael Mendonça, semana de fechamento praticamente dos campeonatos estaduais, campeonatos chegando às suas finais, o Atlético vencendo por 4-0 o primeiro jogo para cima do América. Eu vi um comentário seu, Rafa, falando que mesmo se não houvesse a expulsão no primeiro tempo do jogador do América, você acreditava também em uma vitória larga do Galo. Temos já o Corinthians classificado, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, já teremos a final do Paulista definido. O Corinthians já está presente na final, o São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje para a segunda vaga. Teremos Flamengo e Fluminense no Rio, o Grenal já com 2-0 de início para o Colorado. E para começar dessa forma que eu gosto, Rafa, te colocando na corda bamba, te colocando na berlinda, eu já quero que você faça esse comentário geral dessa finalização dos estaduais, já cravando quem serão os 4 principais campeões estaduais em Campeonato Mineiro, Gaúcho, Carioca e Paulista. Rafa? Vamos lá, Campeonato Mineiro é o que está mais fácil, o Atlético já fez 4-0 no jogo de ida. No Paulistão, lembrando que hoje é dia 10, parte da tarde, então talvez o meu palpite nem esteja na final, mas meu palpite vai para o Palmeiras no Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho Internacional e Campeonato Carioca, o Flamengo com muita dificuldade contra o Fluminense, assim como é historicamente, mesmo quando essas equipes estão em momentos distintos. Mas eu colocaria Atlético, Flamengo, Internacional e Palmeiras. Muito bem, então gravem aí, galera. O corte já está pronto para daqui 2 semanas a gente cobrar o nosso grande Rafael Mendonça. Mas sem mais demora, Rafa, vamos lá para essa tier list dos estádios do sul do Brasil. A tier list que vai seguir o mesmo modelo, Rafa, daquela que nós utilizamos para os estádios do Sudeste. 3 estádios vão se classificar para a nossa grande final. O Brasil só fala nisso. Os 3 estádios lendários do Rio Grande do Sul, estádios com muita história, certa tradição, legais Então são 3 estádios na categoria lendários, 3 estádios, Rafa, na categoria e aí a gente pode mesclar para muita história, certa tradição e legais. Aí vão ser 2, né? 2 para cada uma dessas categorias. Então, lendários 3 aquele estádio para 3 estádios também, muita história, certa tradição e legais, 2 estádios em cada um. Só porque aquela forma que a gente já falou, né, Rafa? Eu não te falo antes do programa para dar mais lisura aqui a nossa dinâmica, os estádios que estão aqui, que nós vamos trabalhar aqui em cima. Então nós temos no Rio Grande do Sul, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Estádio Centenário de Caxias e Alfredo Jaconi, também em Caxias do Sul. No Paraná, Arena da Baixada, né, hoje Liga Arena, Couto Pereira
Vila Capanema e Estádio do Café, representando o interior do Paraná. E em Santa Catarina, Heriberto Rilse. Nós temos também aqui Orlando Scarpelli, deixa eu ver aqui, Arena Condá e também a Ressacada, estádio do time do Avaí. Acha que bons nomes, Rafa? Alguma menção honrosa aí? Você deixei escapar alguma coisa? Talvez é porque o Olímpico não está funcionando mais, né? O Olímpico foi até demolido, né? Então por isso ele não está na nossa lista, mas talvez brigaria ali até nas primeiras posições, mas é um estádio que não é utilizado mais. Acho que de um modo geral os principais nomes estão aí. Tem o estádio do Joinville também, agora me fugiu o nome, mas acho que seria um bom postulante ao mas que não deixa de ser, não deixa de ter uma certa tradição para o futebol local, mas de um modo geral está muito bem representado. Os 3 estádios estão muito bem representados. Muito bem, Rafael Mendonça. E lembrando, né, que isso que o Rafa bem disse é a mesma forma que nós fizemos com os estados aqui do Sudeste, estádios que estão ainda na ativa, né, que nesse momento estão recebendo jogos, e por isso o Estádio Olímpico, que obviamente, Rafa, eu vou te falar, já dando aqui a cartada, seria o meu estádio principal. Então é até uma pena, né? Hoje a gente vê as condições do Olímpico, muitos canais do YouTube, né? Muita gente vai lá, mostra essas condições que tinha sido ali deixado de lado, a Arena do Grêmio tinha sido construída para dar espaço ao empreendimento, que nunca chegou a acontecer. O estádio está lá abandonado às moscas, mas com muita história. Eu cheguei a conhecer, Rafa, em 2008, eu conheci o Estádio Olímpico na ativa, assisti a um treinamento do Grêmio que acontecia um campo anexo ali ao lado, muito legal, realmente, e infelizmente, né, uma história muito bonita que está largada às traças. Mas vamos começar por blocos, Rafael Mendonça. Vamos começar com o bloco do Paraná primeiro, e começando com um dos estádios mais bonitos do Brasil, o único estádio 100% coberto hoje, que é a Liga Arena, a Arena da Baixada, que tem o nome de Estádio Mário Celso Petraglia. Olha para você ver aí como faz diferença esse presidente lá do Furacão. A data de inauguração, Rafa, 21 de dezembro de 1913, era conhecido antes como Baixada da Água Verde, e a inauguração foi para uma partida entre Internacional do Paraná e Paranaguá, 3-0 para o Internacional do Paraná, e foi estádio também de Copa do Mundo, né? Em 2014, recebeu, entre alguns jogos de pouca expressão, vamos ser sinceros, e quando foi receber uma grande seleção para a Copa, que foi Espanha, um 3-0 para a Espanha, mas já eliminada da Copa do Mundo, mas um estádio, obviamente, muito reconhecido em todo o Brasil, né, Rafa? O que falar da Arena da Baixada? Cara, eu acho que ele se enquadra ali no Muita História, porque o Atlético Paranaense, ele construiu essa caminhada de ascensão até chegar ao protagonismo e ao clube dos maiores times do Brasil nesse estádio, né? Na antiga versão, com aquela conquista do Campeonato Brasileiro de 2001, e depois já com a versão remodelada, com as conquistas recentes de Sul-Americana, de Copa do Brasil, final de Libertadores. Eu vou dar aqui uma opinião um pouco polêmica em relação à parte estética, mas aí não entra muito nessa nossa discussão. Mas em relação à parte estética, principalmente daqueles estádios que foram reformados para a Copa, para mim é um dos estádios mais sem graça do Brasil. Aquela cadeira cinza, você olha no entorno quadrado, o estádio parece uma caixa de papelão. Um shopping center, né, Rafael? Agora sim, que é muito moderno, que é revolucionário, tem o teto coberto, tem uma baita estrutura. A estrutura da imprensa é uma porcaria, tá? Isso aí eu já adianto. Porque às vezes quem nos acompanha não tem acesso ali onde a imprensa trabalha, mas é horrível, assim como na Arena MRV. Esses estádios modernos precisam de um pouquinho mais de atenção com relação ao tratamento com a imprensa. Mas eu acho muito sem graça, é um estádio bem sem graça, mas em termos de modernidade, do quão importante é para o Brasil, por ter recebido Copa do Mundo e por ter recebido grandes jogos e ser de um clube em específico,
eu coloco aí com muita história, só não coloco nos lendários, porque esse espaço vai estar reservado para outros nomes que a gente tem aí. Quem sabe ele até brigue, mas essa observação que eu fiz da estética é um gosto pessoal, é por isso que eu não deixo isso interferir na colocação do estádio no nosso ranking. Muito bem, Rafael Mendonça, e boas colocações, e eu pensava que você já colocaria ele nos lendários, né, por conta da história do Atlético Paranaense, então veio essa minha primeira surpresa, mas eu vou te confessar uma coisa, eu já conheci, turistando, né, e quando a gente turista, a gente faz esse turismo em qualquer cidade do Brasil, a gente que é apaixonado por futebol, a gente vai, obviamente, nos estádios, e em Curitiba eu já conheci até por dentro também dos estádios o Couto Pereira e a Arena da Baixada. O Couto Pereira é um estádio muito... pensando nessa modernidade, um estádio mais acanhado nesse sentido, mas que eu que sou uma pessoa que gosta muito da cultura do futebol, da parte histórica, foi um estádio, né, quando conheci, que cheirava a história realmente, que pulsava a cultura nesse sentido, e um estádio que eu gostei demais de conhecer, que é o Couto Pereira, estádio do Curitiba Futebol Clube, né, também fica, obviamente, na cidade de Curitiba, foi construído entre 1927 e 1932, inaugurado em 20 de novembro de 32, com o jogo Curitiba 4, América 2. Eu não sei de onde é esse América, depois eu vou até procurar, viu, Rafa? O recorde de público aqui deixa eu procurar 40.502 torcedores, e é isso, não, 67 mil torcedores, Rafa, para um Atlético Paranaense e Flamengo em 1983. Então é esse o Couto Pereira, estádio do Curitiba Futebol Clube. Rafa, para qual categoria vai? Esse é difícil, cara, porque assim, eu estou tentando desenhar aqui na minha cabeça quais serão os lendários. E as duas primeiras posições do lendários eu já tenho aqui em mente, ou talvez não, viu? Ou talvez não, mas isso aqui a gente vai desenhando no decorrer da nossa edição de hoje, porque como não foi combinado, a gente pode fazer algum tipo de mudança. Mas eu vou direcionar aí o Couto Pereira para um dos lendários, porque é um estádio que não recebeu o mesmo número de conquistas, por exemplo, que a Arena da Baixada, mas é um estádio que tem muita identidade. E a identidade, ela é algo que chama muito a atenção no futebol e é um fator que faz a diferença. O Couto Pereira, ele tem, em termos de arquitetura, um desenho que é muito próprio, claro, aquele formato arredondado, a gente vê em muitos clubes, mas ele tem um formato que é muito próprio, e é conhecido como Alto da Glória. É um estádio que tem um próprio apelido e todo mundo vai saber onde é se você se referir a ele pelo apelido. Fora que é um estádio histórico, durante muito tempo abrigou jogos até de outros times do Sul, não tem a modernidade da Arena da Baixada atual, mas é um estádio que mantém traços de uma história muito rica e que foi sendo remodelado sem perder tanto o formato de como era no passado. Então, eu coloco o Couto Pereira por esses motivos, mas principalmente pela identidade que o estádio tem, com toda essa história, com tudo que envolve o Couto Pereira e o Curitiba. Rafa, e concordo com você, número, gênero e grau, e é exatamente isso, né? E lembrando aqui para quem está assistindo a gente, que é isso. Não é beleza, né, Rafa? Não é modernidade. A gente está falando aqui de história, né, da cultura esportiva. Quão importante esse estádio ele foi para o futebol brasileiro. Muito bem colocado, Rafael Mendonça. Nosso primeiro ali, talvez não chegue ao final, né, Rafa? A gente vai remodelando aqui. Mas o primeiro a se enquadrar ali na categoria lendários, o Couto Pereira. O próximo estádio da nossa lista, Rafa, também na cidade de Curitiba, é o estádio Dorival de Brito, que é o mais conhecido aí como Vila Capanema, o estádio que tem capacidade aí hoje para 20 mil pessoas aproximadamente, já recebeu um público de 24 mil em uma partida de Atlético Paranaense e Santos, pelo campeonato, pela Copa Brasil, lá antiga, 1968, a partida inaugural em 1947, Ferroviário e Fluminense. E
esse campo, Rafa, esse estádio foi o representante de Curitiba na Copa do Mundo de 1950, mostrando aí uma certa importância histórica, um peso histórico também bacana para a Vila Capanema, Rafa. O que não está bacana, obviamente, é o Paraná Clube. Essa queda do Paraná nos últimos anos acabou dificultando a evidência desse estádio, que tem sim importância para a história do futebol brasileiro. Eu colocaria no certa tradição, porque ele não é o estádio que está ali na primeira categoria do futebol paranaense, eu diria, mas além de ter sido muitas vezes a segunda casa, tanto do Atlético Paranaense quanto do Curitiba, a gente não pode deixar de falar dos bons momentos que o Paraná viveu ao longo da história, principalmente ali na década de 90, começo dos anos 2000, com aquelas participações no Campeonato Brasileiro, boas participações, inclusive. Então, a Vila Capanema foi palco de tudo isso, tem aí uma certa tradição, acho que está bem enquadrado nessa terceira escala nossa. Muito bem, e vamos ver, né, Rafa, se vai continuar ou se vai cair talvez por um legal aí, vamos ver como vai ser. O negócio que quando for o desempate, né, Rafa, você ter recebido uma Copa do Mundo é um peso muito grande, né, cara? É um peso muito grande realmente para a Vila Capanema. E agora, Rafa, o representante do interior do Paraná, que é o Estádio do Café em Londrina, o maior estádio do interior do Paraná. O Estádio do Café, que foi construído ali entre 74 e 76, naquela época que muitos estádios, grandes estádios, foram construídos pelo governo da época, né? O Londrina, o time do Londrina manda seus jogos lá até hoje, um estádio que tem, né, essa tradição aí em Série B, em Série C de Campeonato Brasileiro. A partida inaugural foi entre Londrina e Flamengo, em 1976, o primeiro gol pelo atacante Paraná do Londrina, então o próprio time da casa estreando as redes. E interessante, Rafa, desse estádio também, que abrigou o pré-olímpico de futebol de 2000, onde o Brasil tinha os comandados pelo Vanderlei Luxemburgo, nomes como Alex, Ronaldinho Gaúcho, Roger Flores, entre outros. Então, uma seleção que ficou icônica porque tinha grandes nomes, mas chega nas Olimpíadas e perde para o time de Camarões no gol de ouro, né, nas quartas de final. Então, a Londrina se orgulha, né, dessa história aí de ter abrigado essa seleção olímpica que ficou emblemática. Rafa, o Estádio do Café. Cara, o Estádio do Café tem uma história legal, né? E representa bastante para a população, principalmente local, ter esse nome ligado a uma atividade econômica da região que é muito forte também, que é a produção cafeira. O símbolo do Londrina é uma planta ali do café, então é legal, tem ali uma certa identidade, mas já precisa de 3 para o né? E perto da representatividade de todos os outros, o Estádio do Café, que me perdoe, porque acho um estádio muito legal, mas a gente acaba tendo que fazer alguns sacrifícios nesse tipo de tier list, né, Gabriel? E dentro também das equipes, né, Rafa, que frequentam mais a Série A, a gente vai ver muitos outros estádios aqui que estavam presentes, mais presentes no imaginário do torcedor. E antes da gente ir para o intervalo, Rafa, essas histórias que você gosta, eu já fui também no Estádio do Café, eu tenho parentes ali na região de Londrina, e pasme, eu não fui assistir o Londrina, eu fui assistir Portuguesa Londriniense e Cascavel, Rafael. Que raiz, hein? Essa foi raiz. O Estádio do Café, que tem capacidade para muita gente, realmente 30 mil pessoas, tinha aproximadamente 250 pessoas jogando por alto, Rafa. E isso aí numa quarta-feira à tarde, hein? Não, e lembrando que o Estádio do Café recebeu muitos jogos de times paulistas também, né? Em alguns casos de perda de mando, de venda de mando, porque tem muitos torcedores de time de São Paulo no Paraná, né? Então tem muitos jogos que aconteceram no Estádio do Café de times que mandaram os jogos ali sem serem necessariamente paranaenses. E tem a história muito legal, né, do Londrina, envolvendo o Ariel Palacios, jornalista correspondente do Globo News, que tem ali um bandeirão com o rosto dele, porque de certa vez ele se identificou como torcedor do Londrina e acabou se tornando um torcedor ícone da equipe do Londrina, com bandeirão e tudo. Então, o Londrina tem algumas histórias bem legais. Muito legal. E Ariel Palacio, um grande repórter, né? Eu adoro a cultura argentina e sempre sigo
ele nas redes sociais e também nos canais de televisão. Rafa, rapidinho então para o nosso comercial, para quem está no YouTube e também no Facebook, quem fica no Spotify já segue com a gente sem demora. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Quer mais saúde e qualidade de vida no seu dia a dia? Então vem pra GoFit Academia. Estrutura completa e um timaço de professores à sua disposição. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 80 por mês. A GoFit Academia espera por você na Associação Atlética Ferroviária. Rua Doutor Samuel Gamon, 182, no bairro Esplanada. Telefone 3821-2022. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E voltando aqui com a nossa tier list, os estádios mais emblemáticos do sul do Brasil, passando agora para o estado de Santa Catarina, com um estádio que ficou em evidência, Rafa, mais recentemente, e talvez não por questões muito boas, né, futebolísticas, mas foi a Arena Condá, né, casa da equipe da Chapecoense. Chapecoense que se torna, de certa forma, um time muito conhecido também após, né, aquela tragédia em 2016. A Arena Condá
que tem capacidade para 20 mil espectadores. Foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1980, jogo entre Chapecoense e Internacional, 1-0 para o Internacional, gol do Bira. O que falar, Rafa, dessa Arena Condá, que se tornou muito conhecida no Brasil, né? Um estádio muito falado à época e depois também com a retomada da Chapecoense, mas futebolisticamente falando aí, talvez não chegando perto, né, de outros grandes palcos. Eu acho que pelo carisma que a Chapecoense alcançou nacionalmente depois de tudo que aconteceu, talvez caiba ali até no legal, né? É um estádio que caiu ali no gosto do brasileiro. Ele é um estádio muito bem acabado, tem um acabamento muito legal, tem ali aqueles traços do estádio raiz, mas não um estádio mal cuidado. É uma pena que a Chapecoense tenha entrado em muitas dívidas depois do ocorrido naquele acidente em 2016. De certa forma, também foi mal administrada depois do que aconteceu, e hoje, assim, se contenta em permanecer na Série B. Já teve um público muito mais atuante nos jogos, porque a gente sabe que um time de uma cidade que não é ali uma grande cidade, Chapecó tem cerca de 200 mil pessoas, sim, é um tamanho até considerável, mas para encher um estádio de em torno de 15, 20 mil torcedores é muito difícil. O torcedor ele já foi mais ativo, mais presente, porque a fase não inspira tanta confiança. Mas tudo que foi acontecendo com a Chapecoense num período curto e depois do ocorrido em 2016, eu acredito que o torcedor ele olhe para a Arena Condá com um certo carinho. A Arena Condá ela acaba sendo marcante, não da maneira como a gente gostaria, porque tem esse ponto de virada depois da tragédia, mas acho que é um estádio legal e é um estádio que muita gente gostaria de conhecer por conta dessa simpatia que a Chapecoense ganhou de todo o Brasil. Muito bem colocado, Rafael. E olha que legal que tá a tier list até agora, hein? Bem espalhada em todas as categorias com algum representante. E agora, Rafa, continuando no estado de Santa Catarina, indo para a capital, para a ilha, o único estádio aqui na Ilha da Maravilha, a Ilha da Magia de Florianópolis, que é o estádio da Ressacada, o estádio do Avaí, estádio Aderbal Ramos da Silva, capacidade para 17.800 espectadores, inaugurado em 15 de novembro de 83, para um Avaí 1 Vasco 6. Que estreia do Avaí, hein, Rafael Mendonça? Público recorde, 32 mil pessoas para um Avaí Blumenau em 1988. O Avaí que é aquele, né, Rafa? Participa de Série A, de Série B, Série C, aquela coisa toda ali, mas é um estádio bem conhecido nacionalmente, porque é um time que andava bem ali nessas 3 divisões, então vira e mexe, a gente via bastante o estádio da Ressacada da equipe do Avaí, equipe de Gustavo Kirten, o grande Guga do tênis, Rafa. Você vê, com todo respeito ao Avaí, mas você vê que o primeiro nome que é ligado ao Avaí nem é do futebol, né? Agora eu vou te fazer aí uma pergunta que eu acho que vai direcionar o estádio do Avaí. O que a Ressacada te lembra, Gabriel? Cara, você me pegou. A Ressacada, ela não tem, assim, aquele marco, né? Realmente, Rafa. Nada, entendeu? Então, assim, se você perguntar Arena Condá, poxa, a Arena Condá me lembra aquele time da Chape, 2016, fez história. O que a Vila Capanema te lembra? Te lembra o Paraná Clube de 2007, que teve o Josiel como artilheiro, da década de 90, do Caio Júnior. Ressacada, assim, é um estádio bonito, bem estruturado, ajeitadinho, mas nessa lista nossa vai pro cara, porque não tem nada, nunca recebeu nada, com todo respeito, repito, ao Avaí e aos torcedores do Avaí. Muito bem, Rafael Mendonça, e é isso, você me pegou aqui de calça curta, como se dizem os antigos, e é isso, né, categoria E, para a Ressacada. E continuando na capital catarinense, vamos para o estádio Orlando Scarpelli, estádio com capacidade para 19 mil torcedores, inaugurado no dia 13 de setembro de 1960, a partida com maior público,
em 1975 para um Figueirense e Vasco. E é isso, o Campeonato Brasileiro da Série A. Figueirense é o proprietário, já chegou aí em algumas vezes em Série A de Campeonato Brasileiro, já chegando uma vez também na final, né, Rafa? Dito isso, mais um pro E. Muito bem, e de forma categórica, o nosso querido Orlando Scarpelli vai para a última categoria, categoria E, que eu vou te falar, viu, Rafa? Bem enquadrados aqui mas assim, nessa categoria. Claro, né, claro. O Gabriel, por conta é que é a concorrência, né, cara? O Orlando Scarpelli é outro estádio. Quase sempre, tanto o Orlando Scarpelli quanto a Ressacada, qual que foi o outro estádio que a gente colocou mesmo? É o Café, estádio do Café. Esses 3 estádios, quase sempre com uma estrutura bacana, gramados muito bem cuidados. Muito raro a gente ver tanto Ressacada, principalmente Ressacada e Orlando Scarpelli, com gramados mal cuidados. No Orlando Scarpelli tem até a questão do vento, né? Que o pessoal fala que o vento lá é muito forte e acaba jogando de forma favorável ao Figueirense. Então é uma história legal relacionada ao estádio, mas a concorrência é desleal. E a gente precisava de 3 nomes para essa última categoria. Então, com todo respeito à Ressacada, ao Estádio do Café e ao Orlando Scarpelli, perto dos outros, eles acabam sendo os mais bem enquadrados para o E. E no próprio estado de Santa Catarina vem essa diferença, Rafa, que a gente vai ver aqui, que é o estádio Heriberto Rilse, lá em Criciúma, mais conhecido como Majestoso. O estádio que tem capacidade hoje para quase 20 mil pessoas, construído aí em 1955, para um primeiro jogo aí entre Comerciário e Imbituba, 1-0 para o Imbituba, gol do Valdo. Público recorde em 1995, 31 mil pessoas para Criciúma e Chapecoense. Lembrando que ele foi remodelado em 1992 para a Copa Libertadores da América. E é aquilo, né, Rafa? Essa pouca história aí, um estádio que recebe Libertadores da América, que tem um time campeão de Copa do Brasil, um estádio que fica na cidade de Criciúma e que até hoje, né, é um estádio que fica no centro da cidade, então é a cidade que respira realmente a equipe, que respira o estádio, aquilo que a gente falava lá do Rio Branco de Andradas, naquele primeiro vídeo, né, a cultura, né, cara, o quanto é forte, então tudo isso que envolve esse estádio já deixa ele realmente em outro patamar, né, Rafa? Cara, eu já direcionaria, não sei se você concorda comigo, mas eu direcionaria pelo menos no mínimo para o certa tradição, porque entra muito naquela questão que a gente falava do Couto Pereira, da identidade, é um estádio com identidade. Poxa, quando a gente fala de Heriberto Rilse, a gente já imagina, primeiro, um lugar muito difícil de ganhar do Criciúma, segundo, a torcida do Criciúma, uma torcida extremamente atuante, tem uma média de público altíssima, a gente já começa a pensar naqueles cânticos da torcida carvoeira, aquelas faixas com as cores do Criciúma atravessando Heriberto Rilse. A cidade é um estádio, uma cidade menor, mas que tem um carinho muito grande com o estádio, não deixa de ser um estádio muito bem tratado e que teve participações em campanhas importantes, envolvendo até Copa Libertadores e um título de Copa do Brasil. Então, o Criciúma, na minha visão, é o time mais importante, não sei se necessariamente o maior, mas eu coloco o mais importante de Santa Catarina por ter escrito todas essas páginas dessas competições importantes e por ter essa identidade, por ter uma torcida atuante. Então, o Heriberto Rilse, nesses estádios catarinenses, ele está ali no primeiro escalão entre os catarinenses. Entre os catarinenses, né, Rafa? E é isso, o futebol catarinense que ele é muito engraçado, né, porque tem vários times de chegada, né, aqueles times que chegam em Série A, vira e mexe, mas não tem aquele time que se mantém. Mas quando a gente olha para um campeonato catarinense, é isso que você falou, são muitos times ali interessantes, né, que aparecem num campeonato. Então é Criciúma, Chapecoense, os 2 da capital, o próprio Joinville, agora o Brusque também, né? Uma outra equipe aí nesse momento. Então, realmente, futebol catarinense bem interessante nesse sentido. E agora a gente vai descer um pouquinho mais, Rafa, para o Rio Grande do Sul, né? E aí o negócio vai ficar um pouco mais complicado para a gente. E vamos direto aqui para os 2 principais estádios, pensando agora nesse momento em torcida, né? As 2 principais torcidas, 2 principais equipes do estado, Grêmio
e internacional, começando pela Arena do Grêmio, que é mais nova, né? A inauguração foi em 2012 para um Grêmio 2, Hamburgo 1, gol de André Lima, do Grêmio. O recorde de público foi em 2016 para um Grêmio e Galo, Copa do Brasil, né? 1-1, 55 mil pessoas. Lembrando que esse jogo também tem a sua parte emblemática, Rafa. Foi a primeira partida de futebol pós-tragédia da Chapecoense. Tem até aquela imagem que marcou o Brasil, né? Dos jogadores do Galo e do Grêmio abraçados ali no meio do campo, com jornalistas, com a banda da polícia, né, do Rio Grande do Sul prestando homenagens. E um estádio que, mesmo com pouco tempo, Rafa, já viu conquistas, né, do Grêmio, como o primeiro jogo de ida de uma final de Libertadores, jogo também de Copa do Brasil e 6 campeonatos gaúchos de forma seguida. Então, a Arena do Grêmio, história curta, pouco mais de 10 anos, mas já também com muitas conquistas desse time que é uma das principais forças, não só do Rio Grande do Sul, como de todo o sul do Brasil, Rafa. Só repassando, Gabriel, quantos estádios restam? Eu vou nominar, hein? Arena do Grêmio, Beira-Rio, Centenário de Caxias e também Alfredo Jaconi. No Lendários, nós iremos com 3 ou com 2? Com 3 estádios, Rafa. É porque eu tenho dificuldade de colocar a Arena do Grêmio como um estádio lendário. Eu acho que ele já tem muita história, por tudo isso que você acabou de passar para a gente. Muita história, por exemplo, por ser o estádio que viu o Grêmio acabar com aquela sequência, aquele jejum de títulos. Você deve se lembrar do Eduardo Sacha dançando a valsa, dos 15 anos que o Grêmio estava sem conquistar um título. Num Grenal, ele provoca o Grêmio por conta disso. E aí depois o Grêmio, com a Arena tendo parte atuante nessa campanha, conquista a Copa do Brasil de 16. Então é um marco muito importante na história do Grêmio, que é um fim de 15 anos ser uma conquista expressiva. Tem essa sequência do heptacampeonato gaúcho, tem essa conquista de Copa Libertadores, ainda que o troféu tenha sido levantado lá na Argentina contra o Lanús. O resultado da ida é muito importante, com aquele gol do Jael no finalzinho da partida já. Então, o Grêmio, e fora os jogos de mata-mata, muito importante, sempre chegando semifinal, chegando também em mais finais. Então, eu coloco como muita história, porque ele não é um estádio lendário, porque é um estádio novo. Então, eu iria aí para a Arena do Grêmio como muita história. Só que, no fim das contas, eu não sei se eu vou conseguir colocar 3 no Lendários. Então, a gente vai precisar, talvez, reorganizar isso no fim das contas, viu, Gabriel? Não, e exatamente isso, Rafa. A gente está aqui para mudar essa regra também, porque é isso, né? Para competir depois nacionalmente com os outros estádios que vão vir das outras regiões, a gente pode indicar aqui apenas 2 e ponto final, não tem problema em relação a isso. Então, com muita história, a Arena do Grêmio realmente com pouco tempo, mas já recheado de bons momentos, de momentos muito importantes, como bem disse o nosso queridíssimo Rafael Mendonça. Passando para o outro lado, né, Rafa? O lado colorado da história, o estádio Beira-Rio, estádio que foi remodelado para a Copa do Mundo de 2014, portanto, estádio de Copa do Mundo também. O estádio que foi construído, a inauguração dele em 1969, partida inaugural 2-1 para o Inter em cima do Benfica, gol de Claudio Miro do Internacional. O recorde de público, 106 mil pessoas para uma partida em 1972 entre o estado, né, a seleção do estado do Rio Grande do Sul e Brasil. O jogo terminou empatado em 3-3. Rafael Mendonça, para onde? Eu acho que eu nem preciso perguntar, né? Para onde você vai mandar o estádio do Beira-Rio? Vai para o lendário, e ainda bem que está valendo o período pré-reforma, porque se a gente fosse colocar as participações do Inter em títulos depois da reforma, ia para o espaço, né? O Inter não está conseguindo ganhar nada ultimamente, né? O Colorado está precisando reagir aí. Mas, primeiro, em relação ao pós-reforma, para mim, dos estádios reformados, foi o que ficou mais bonito.
Isso não vai entrar como critério, mas eu gostaria de fazer essa observação. Para mim é o estádio mais bonito entre os reformados para a Copa do Mundo, juntamente com a Fonte Nova, que também ficou maravilhosa. E o Beira-Rio tem uma história imensa, né? Pegou aquela década de 70 do Internacional fantástica, de várias conquistas de título brasileiro. Depois pega a virada dos anos 2000, em que o Inter chega ao posto de campeão de tudo, e tendo tudo isso como Beira-Rio sendo a casa, né, de todas essas conquistas, além de ter recebido uma Copa do Mundo. Então, cumpre com todos os quesitos de um estádio lendário. Esse, quando a tier list foi criada, foi o primeiro que eu já pensei nessa lista dos lendários. Rafa, e para não arrumar confusão com a dupla Grenal, talvez uma audiência que está chegando agora, né, a gente que está mais acostumado aqui com Minas Gerais, é aquilo que você bem tinha falado. Se tivesse o Estádio Olímpico aqui, obviamente, com toda certeza, ele estaria também no Lendários por tudo que foi construído culturalmente, historicamente ao seu redor. Então essa também, né, faz parte aí da nossa avaliação como um dos critérios aí para deixar a Arena do Grêmio com muita história, né, nessa tier list. Rafa, vamos fazer um pacotão final aqui, mesma cidade importante para o futebol brasileiro, com Juventude e Caxias. Juventude que manda seus jogos no Alfredo Jaconi. Sabe o que eu lembro, Rafa? De ligar a televisão, o menino ali, aquela quarta-feira à noite, tinha um jogo ali, Flamengo e Juventude, lá em Caxias do Sul, aquela neblina, aquele campo todo branco, pessoal encapotado, mas dava aquele frio só de assistir. Isso é aquela nostalgia gostosa do Alfredo Jaconi, que fica em Caxias do Sul, inaugurado no dia 23 de março de 1975, olha para você ver, para um Juventude e Flamengo, que ficou em 0-0. O primeiro gol acabou sendo do Ronaldo, do Palmeiras, no dia 4 de abril de 1975. E o estádio Centenário, estádio Francisco Stedley, que também, Rafa, é interessante falar que é uma segunda casa dos times gaúchos, né, de Grêmio Internacional, quando não podem jogar em suas respectivas arenas. O estádio Centenário, que é de propriedade da equipe do Caxias, capacidade para 22 mil pessoas, inaugurado dia 12 de setembro de 76, para um Caxias 2, Internacional 1, gol de Osmar, recorde de público 30 mil pessoas em 1976, para um Caxias e Palmeiras. Rafael Mendonça, essa dupla para fechar esse pacotão da cidade de Caxias do Sul. Eu vou precisar da sua ajuda em dois sentidos, Gabriel. Primeiro, você me permite colocar mais um no legal e trocar um Vambora. Vamos lá, porque aí a gente fecha com três legais e 3 Es. Então vamos lá, Rafa. Respeito aos dois estádios. Primeiro, eu já direciono aí o Alfredo Jaconi para o estádio legal, porque tem essa história que você falou da neblina, é um estádio também que tem uma certa identidade com o torcedor, não tem um grande feito, ainda que o Juventude tenha um título de Copa do Brasil, né? Que é importante a gente ressaltar, mas talvez não seja aquele estádio que tenha, que esteja no memorial de todo o povo brasileiro, como é, por exemplo, o Heriberto Rios. O Heriberto Rios, ele tem uma relevância um pouco maior a nível nacional do que o Alfredo Jaconi. Agora vamos lá. Qual estádio, Gabriel, você acha mais legal? Orlando Scarpelli ou Estádio do Café? Eu acho mais legal o Estádio do Café. Então sobe o Estádio do Café e coloca o Centenário no lugar dele. Muito bem, então, Rafael. Fechada a lista? Fechada, com todo respeito ao pessoal. O Centenário é mais do Caxias, né? Se tiver uma galera do Caxias que ficou chateada, que eu sinto muito também, mas o estádio Centenário a gente lembra mais pro seu lugar, onde o Grêmio e o Inter jogam, onde não tem lugar para jogar, do que, né, qualquer coisa. Então, é um estádio bonito, bem acabado, né, e tudo mais, mas assim, nossa, que vontade de conhecer o estádio Centenário, eu não tenho a menor vontade. Então, e quem vai a Caxias para turistar? Vai no Alfredo Jaconi, né? Exatamente, né? Exatamente, com todo respeito a essa rivalidade local, né, Rafael? Então vamos lá aqui, ó, que fica assim a nossa tier list. Os dois lendários dessa lista ficam com Couto Pereira e também Beira-Rio.
com muita história, a Arena da Baixada e a Arena do Grêmio. Com certa tradição, ficaram aí a Vila Capanema e o Heriberto Rilse, legais para a Arena Condá, Alfredo Jaconi e Estádio do Café, e para a ressacada Orlando Scarpelli e também Estádio Centenário em Caxias do Sul. Fechado então, Rafa, mais uma tier list aqui nesse nosso 8º episódio do Esporte em Foco. O pessoal já tá cobrando, hein, Rafa? Porque daqui 2 episódios a gente vai fazer aquela previsão para o Campeonato Brasileiro de 2025. O Rafa já disse que ele é muito bom em escolher, em adivinhar os rebaixados, e a gente vai cobrá-lo no final do ano. Rafa, mais uma vez um grande prazer ter você aqui com a gente. E vamos lá, porque eu tô animado para essa nossa classificação do Campeonato Brasileiro, hein? É isso, tamo junto. Do Brasileirão vai envolver aí talvez muita polêmica e o famoso e comprometedor print. Vou tentar um bom aproveitamento nos rebaixados aí de novo. Agora vamos ver se é o melhor aproveitamento na parte de cima da tabela, que tem deixado um pouquinho a desejar, viu, Gabriel? Muito bem, Rafa, um grande abraço e também um grande abraço a quem se ligou aqui com a gente pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Spotify do Esporte em Foco. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!